noite a todos. Sejam bem-vindos. Jesus nos abençoe. Que o Pai Amantíssimo das nossas vidas possa abraçar-nos e possamos assim acalmar as nossas necessidades, as nossas emoções, as nossas ânsias, nem sempre bem ordenadas, nem sempre bem escalonadas, e daí muitas das vezes os nossos sofrimentos voluntários. Todos nós que aqui nos encontramos e os que se encontram lá fora, todos nós, criaturas humanas, somos os grandes artífices dos nossos sofrimentos. Que tem a ver, na realidade, com a forma do nosso proceder, como nós procedemos, como nós nos conduzimos perante a vida, perante a sociedade, perante o lar. Todos estes tormentos voluntários são precisamente oriundos dessa tarefa, desse reservatório, portanto, de ações que cada um de nós vai elaborando, portanto, para si, e vai elaborando precisamente para os outros. Muitas das vezes de forma equivocada, nós, neste momento que estamos vivendo, criaturas humanas, espíritos inteligentes, em muitas circunstâncias nós nos achamos donos uns dos outros. Nós nos achamos proprietários uns dos outros. Mas não somos. Somos emprestados uns aos outros. Emprestados. Para convivermos uns com os outros, criarmos laços de amizade sincera uns para com os outros. E precisamente através desses julgamentos, nós vamos criando aquilo que chamamos, portanto, os tormentos voluntários, que logo mais vão dar origem em crimes violentos, em vicissitudes, vão dar origem a ódios, a ciúmes, a preconceitos, a difamações, portanto, e tudo isso originado precisamente no nosso íntimo, na nossa forma de pensar. O livro dos Espíritos, o livro terceiro, uma vez que ele é composto de 4 livros, o livro terceiro, no capítulo 5º, que é da Lei da Conservação, trata precisamente de forma pormenorizada sobre este assunto. E nós iríamos começar, para que nós pudéssemos ter uma noção daquilo que na realidade os amigos da vida maior falam para nós sobre o que são os transtornos voluntários. Porque há 2 espécies, na realidade, de transtornos. Como nos fala precisamente o Evangelho. Há aqueles, muitas das vezes, que são causados, portanto, na vida presente, angariados por cada um, e como daqui a pouco vamos ter a oportunidade de transmitir pela leitura um exemplo num livro muito interessante que se chama A Luz do Consolador, dos transtornos atuais, portanto, causados atualmente, não tem nada a ver, portanto, com a vida passada, mas há um outro, portanto, que está relacionado na realidade, portanto, com a vida passada, com o nosso passado, com as nossas reencarnações anteriores. No entanto, os acontecimentos diários da nossa vida, quase sempre dramáticos, costumam oferecer lições de alto valor educativo ao observador. E observadores somos todos nós. E a vida nos transmite isso. Ao mesmo tempo, há os espíritas, costuma dizer, portanto, de Kardec, que recordam detalhes preciosos da moral exposta pelos instrutores espirituais que ditaram os códigos da terceira revelação a Allan Kardec. Então, aos espíritas, portanto, essas
essa abertura, portanto, de análise, portanto, é-nos colocada, portanto, de forma pormenorizada para que nós possamos entender como nos devemos comportar, portanto, perante a vida, para que não possamos entrar, precisamente, nesses ditos, ou nesses ditos sofrimentos, não é? Portanto, voluntários. Então, essa moral, se bem assimilada e praticada pelo adepto, engrandecê-lo-á perante si próprio e perante o conceito alheio, garantindo ainda a possibilidade para que a paz interior e social, a sua felicidade pessoal e o seu progresso. Então, aqueles que são espíritas, aqueles que são conhecedores, portanto, têm que ter muito cuidado da forma, portanto, como dialogam, da forma como falam, da forma como se expressam, da forma como colocam os ensinamentos, portanto, à disposição do outro, de forma elucidativa, de forma educada, com bom senso, para que o outro não interprete mal e não vá precisamente cometer atos desatinados pela má informação, portanto, que o outro passou. Então nós somos responsáveis, precisamente por aquilo que recebemos e por aquilo, portanto, que nós transmitimos àqueles com quem nós, precisamente, convivemos. Vale recordar, ou é bom recordar, o critério exposto por Allan Kardec no item 4 do capítulo 5º, que é as causas atuais das aflições, que está exarada, como disse há instantes, no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque há também o relacionado com as causas anteriores, portanto, das aflições, está relacionado com as vidas passadas. Ora, então, de duas espécies são as vicissitudes da vida e que promanam ou provêm de duas fontes diferentes e o que importa distinguir. Que são, umas têm sua causa na vida presente, no nosso dia-a-dia, e outras, portanto, fora desta vida. Então, vamos angariar, portanto, o vício do álcool, o vício da droga, o vício da prostituição, tem a ver com a vida presente, portanto, de cada um. Porque é angariado precisamente na vida presente. Ninguém nasce ou vem, portanto, para ser, portanto, já predestinado, portanto, alcoólico, drogado, ou prostituto ou prostituta. Ninguém vem, portanto, ninguém traz esse rótulo. Portanto, isso é angariado, portanto, da forma como entra, se houver força de vontade, bom senso e equilíbrio, também pode, portanto, fazer e tomar, na realidade, o turno. Então, remontando à origem dos males terrestres, fácil é reconhecer que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Então, tem a ver, na realidade, portanto, com o nosso caráter. Então, vejamos. Quantos homens caem por sua própria culpa? É um facto, não é? Quantos há que caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos? Nós vamos olhando, portanto, todos nós temos uma coisinha parecida com esta em casa, a gente clica, não é? Aparece lá a imagem, portanto, a gente ouve as notícias e vê, não é? Portanto, este matou a sogra, o outro atirou para o sogro, este, não é? Portanto, feriu a esposa, portanto, com açoite, portanto, aquele deu uma facada no outro, portanto, quantos, não é? Portanto, nós vemos isso. Quantos se arruinaram por falta de ordem, notem bem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Que é o que acontece. Basta nós pensar, eu quero aquilo, mas eu não posso ter aquilo. Mas eu quero. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer todos os possíveis, menos utilizando o bom senso para ter aquilo. Então, se eu não posso, eu vou querer tanto aquilo que é meu que pertence ao outro. Então eu vou fazer uma série de tropelias, uma série de coisas erradas para poder beneficiar aquilo que é do outro. Eu não posso, portanto, andar na rua e entrar numa casa alheia, portanto, sem que tenha devida autorização para lá entrar. Ou posso? Não posso. Mas eu quero lá entrar. Porque tudo que está aí na rua, portanto, é meu.
posso. Logo, mais, eu vou sofrer, portanto, as consequências dos meus atos, portanto, desatinados. Quantas uniões desgraçadas, quantas uniões, portanto, de criaturas, precisamente pela falta de bom senso dentro do próprio lar, pela falta de respeitabilidade dentro do próprio lar, pela falta de equilíbrio dentro do próprio lar, pela falta, acima de tudo, de amor dentro do próprio lar. Porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. A gente olha, uma aparência bonita, eu quero aquela aparência. Mas tem um interesse por trás, tem outro, eu vou porque é um interesse, não é? Portanto, eu vou fazer isso. Você vai ser muito bom, muito bonito para a sociedade, com pompa e circunstância para a sociedade. Não tem que ser com pompa e circunstância, tem que ser, portanto, com o coração, portanto, unido, não é? Portanto, dentro dessa ordem. Quantas dissensões, quantas divisões e funestas disputas teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas? Não tem bem. Portanto, e todos nós que estamos aqui temos esse conhecimento desse facto. Provavelmente alguns de nós, portanto, já passou por estas circunstâncias ou está a passar por estas circunstâncias. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o género. Hepatite A, hepatite B, portanto, não tem bem. O vírus da SIDA, portanto, coisas dessas, portanto, que cada uma das criaturas, não é? Portanto, por sua própria incoerência, portanto, adquire. Pela falta de cuidado para com a sua indumentária física. Nós temos um órgão físico da qual nós somos responsáveis pelo nosso órgão físico. Então todos nós sabemos, portanto, que para manter a máquina física, nós temos que precisamente nos alimentarmos. Porque a alimentação tem as proteínas necessárias para nós mantermos o equilíbrio. Se nós não comermos, os nossos órgãos não têm como, o aparelho digestivo não tem como mexer, não tem como trabalhar, não tem nada, portanto, para que ele possa funcionar. Então o que é que vai acontecer? Portanto, aquela energia que ele deve, portanto, produzir através do alimento, que não tem, vai causar a enfermidade. Vai causar úlcera, vai causar gastrite e outra coisa qualquer. Vai apanhar vírus, enfim, coisas do género assim. Precisamente pela nossa incúria, pela nossa falta de cuidado em manter a indumentária física, o corpo físico. O nosso corpo físico é um reflexo do nosso corpo espiritual. Se nós quisermos saber como é o nosso corpo espiritual, a gente olha para o espelho e diz assim, olha, o meu corpo espiritual é igual àquele. Não é? Portanto, é a nossa fisionomia. Porque esse é que foi o modelo organizador deste que está cá fora no exterior. Então ele vai se ressentir. Toda a sua teia no campo energético, portanto, que é um universo. Desde a cabeça aos pés, portanto, é como algo, portanto, que está circulando, portanto, de cima para baixo, não é? Portanto, de um campo energético, portanto, é um rio, portanto, com vários afluentes correndo esse campo energético para manter, portanto, a nossa estrutura, portanto, em equilíbrio. Quando há uma falha, acontece o quê? A enfermidade. E há enfermidades que são debeladas e há outras que vão ter precisamente um cartório mais longínquo, mais longo. Há aquelas que provavelmente vão levar precisamente à morte, portanto, do corpo físico. Então é necessário, portanto, ter cuidado. A quem há de o homem responsabilidade por todas essas aflições, senão a si mesmo? Somos nós. Somos nós responsáveis. Todos nós, os que estamos aqui e os que estão lá fora. Os que estão nas casas hospitalares, nas casas de saúde, nas prisões, independentemente do credo a que cada um pertence, independentemente do país a que cada um pertence, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Todos nós. Mas em vez de o reconhecer, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte
a providência para a sua vaidade, acusar a má estrela, mas esta é apenas uma incúria. Então é mais fácil a gente acusar, não tenho sorte. Não é? Pois, mas nós temos que fazer um esforço. Retirarmos a palavra só e colocarmos lá a palavra duas, que é mérito ou demérito, portanto, das mesmas circunstâncias. Então, nós vamos ter mérito, portanto, por algo que, então recebemos em conformidade. Se não temos mérito, então recebemos também em conformidade, portanto, com a forma como nós, portanto, procedemos. Nada acontece ao acaso. A questão 718 do Livro dos Espíritos diz assim: a lei da conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Sim, pois sem energia e saúde, o trabalho é impossível. 3 coisas são importantes: a alimentação saudável, o exercício físico e o descanso. Também é preciso. Notem bem. São os Espíritos que estão a dizer isto. Não é? Está no Livro dos Espíritos. Portanto, a alimentação saudável, o exercício físico, caminhar, portanto, fazer ginástica, portanto, não é? Portanto, mas não só. Também é preciso o descanso. Porque quando a gente vai fazer ginástica a mais, também pode esgotar as energias e logo mais pode advir daí a doença. Pode advir daí, portanto, o colapso. Não é? Portanto, vamos imaginar. Quem tem problemas, portanto, do coração, quem tem problemas cardíacos, já sabe que não pode correr nem a meia maratona, nem a maratona inteira, portanto, que ainda é maior. Não é? E se andar, portanto, correr assim um bocadinho, quanto é? 50 metros. Vai depender da forma como vai correr. E se correr só 10 metros? Se pode correr 10 metros? Pode. Se não, diz assim: posso fazer como podia, portanto, quando não tinha nada, aquilo que não tem nada, pode. Mas pode fazer mais devagar. Vai mais devagar. Não é? Se não puder fazer os 42 km, portanto, a pé, vai de carro. Não é? Portanto, e imagina que vai a correr a pé. Porque, caso contrário, nós vamos ser responsáveis pelo que vai acontecer à nossa indumentária física. E depois vamos ser catalogados como suicidas. Não é? A alimentação é equilibrada. Eu posso comer de tudo? Pode comer de tudo. Desde, portanto, que analise, portanto, que aquilo que está a comer não lhe vai fazer mal. Se disser assim: eu não posso comer isto porque eu não me sinto bem, então não como. Não é? Mas posso fazer outro género de alimentações, portanto, de uma forma mais regrada? Pode. Todos nós que aqui estamos sabemos, portanto, quando vamos ter uma refeição, ela deve ser frugal. Não devemos comer até dizer: já não. Há pessoas que comem e depois não se podem levantar. Estão sentados à mesa, não é? Comem, porque pensam que o mundo vai acabar. E depois querem se levantar e não podem, portanto, não se podem levantar, porque comeram tanto. Não é? Então não é assim, dessa forma. Não é? Portanto, o que nós devemos fazer? Porque tudo necessita, portanto, de um equilíbrio. Tudo necessita de um bom senso na realidade da nossa parte. Não obstante, certos detalhes dos códigos espíritas parecem passar despercebidos a alguns adeptos da doutrina. Bom será que procuremos recordá-los a fim de que a propaganda que fizermos em virtude do espiritismo não sofra deficiências explicativas, pois tais detalhes são preciosos para a boa compreensão das lições expostas. É verdade. Nós temos que entender, quando lemos, quando pegamos um livro espírita, nós estamos aqui, estamos a falar para espíritas, correto? É a lição que nos traz hoje, estamos a falar para espíritas. Mas podem estar aqui alguns que não são. Não são, todos nós somos espíritas, todos nós vamos viver a vida espírita. Então nós estamos a falar para espíritas. Então nós temos por obrigação, portanto, de entender, quando estamos a ler, portanto, o Evangelho, é entender aquilo que ele nos quer dizer. Quando estamos a ler o livro dos Espíritos, é entender aquilo que ele nos quer dizer. Não é nós estarmos a ler e dizermos assim: isto é para eu passar aos outros, portanto, e os outros não têm nada a ver, portanto, com aquilo que eu faço. Não é assim, não funciona assim. Então nós temos, no mínimo, que ser um exemplo, pelo menos um bocadinho, daquilo que estamos a ler, daquilo que observamos,
daquilo que os bons amigos, portanto, têm o cuidado de passar na realidade para nós. E a 719 continua. O homem é censurável por procurar o bem-estar. O bem-estar é um desejo natural. O bem-estar é um desejo natural. Todos nós gostamos, portanto, de nos sentir bem. Não gostamos, portanto, de ter a nossa casa, o nosso lar, sentar no sofá, portanto, ler, portanto, estar tranquilo, não é? Portanto, fazer esse descanso, portanto, que é necessário. Claro. O que é errado é o abuso do descanso. O que é errado, portanto, é a ociosidade. O que é errado é eu dizer assim, eu não quero ser perturbado, não é? Eu quero ter descanso, mas o descanso, portanto, não se refere, portanto, eu estar sentado, estar na alçada, portanto, isso não é bem esse descanso a que eu me estou a referir. É aquele descanso, portanto, ativo, não é? Portanto, nós pensarmos, nós raciocinarmos. Porque há o descanso, portanto, que assim, vamos ler, portanto, bom livro, portanto, estamos ali raciocinando, portanto, enriquecendo, portanto, o nosso farnel, não é? Portanto, o nosso espólio, e há o descanso que eu digo assim, não, toca ao telefone e diz, não, eu não quero ser incomodado, não é? Então, chama-se isso, portanto, um pouquinho, portanto, a ociosidade. Não quero mexer-me, não quero que os outros mexam comigo, quero estar no meu sossego. Isso é outra coisa, não é? Portanto, então, Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação e não considera crime a procura do bem-estar, se este não for conquistado às expensas de alguém e não enfraquecer as próprias moral física, as forças morais e físicas. Então, se nós trabalharmos de forma honesta, de forma correta, portanto, angariando por si só, não é? Portanto, todo o seu bem-estar, não tem crime nenhum. Agora, se nós vamos fazer isso, ou vivendo às expensas do outro ou dos outros, isso já é um bocado mais complicado. É porque há um momento para recebermos isso, e logo mais há um momento em que nós temos que entregar o que recebemos, portanto, fora do contexto. Há esse momento também. Que nós entregamos, na realidade, um dia, portanto, aquilo que não é nosso. Aquilo que não foi nosso, nós temos que entregar. Então, vale a pena nós nos inteirarmos desse pormenor. E a questão 720, ainda do Livro dos Espíritos, assim, as privações voluntárias, com vista a uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? E vamos ver, portanto, como os Espíritos são sábios, precisamente na resposta. Eles dizem assim, fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. Então, todo o nosso mérito está em nós fazermos o bem, portanto, aos outros. Mas ele falou assim, não importa. O problema é dele. O problema é sempre do outro. Mas ele me xingou, mas ele me difamou. O problema é dele ou dela. Não nosso. Muitas pessoas creem que ao nascer o homem traz consigo o irremediável destino repleto de fatalidade de forma a desafiar possibilidades de superação. Todos nós pensamos, porque nós estamos a sofrer, portanto ter reflexo do nosso passado. Nós vemos que no capítulo 5 do Evangelho está lá, relacionado com as vidas passadas, as nossas privações e com a vida presente. Então, se observarmos com atenção a nossa própria vida e a vida do nosso próximo, compreenderemos que assim não é, porque muitas dores e difíceis situações poderão ser evitadas no trajeto da nossa condição terrena se agirmos com critério em torno de nós mesmos. Então nós podemos ultrapassar as dificuldades. Vamos imaginar. Nós vamos sair de casa e calçamos, portanto, um par de sapatos. E damos para os sapatos, são muito bonitos. Mas nós sabemos que aqueles sapatos, há um, portanto, que está um bocadinho mais largo e outro que está um bocadinho mais apertado. Se calhar não é o sapato, é o pé, portanto, que está mais inchado.
Mas nós sabemos que o sapato aperta, mas nós vamos na mesma, levamos na mesma ao sapato. Não é? Portanto, então o que é que acontece? Vamos andar assim umas horas a pé e chega ao fim do dia, portanto nós trazemos o pé inchado, não é? Tiramos o sapato, trazemos o pé inchado e vamos passar alguns dias menos bem, precisamente, ou até arranjar um problema, portanto, no pé por causa do sapato, portanto, que não devia quando eu tinha o sapato mais largo. Então não tem nada a ver com a vida passada. Estamos a perceber? Tem a ver com a vida presente. De quem foi o descuido? Portanto, foi meu. Eu posso dizer assim que falta de sorte? Não. Falta de discernimento. Então, assim, eu não posso levar estes sapatos que me apertam. Eu vou levar os outros, que são mais largos, e eu sei que vou para lá e venho para cá, e, portanto, eu vou ter os pés em condições. Muito bem. E a 721 continua a dizer-nos: a vida de mortificações tem sido praticada desde a antiguidade e nos diferentes povos. É ela meritória sobre algum ponto de vista? Pessoas que fazem sacrifícios, não é? Portanto, se mortificam. Vê? Quando é pela Páscoa, às vezes vê na televisão aquelas pessoas que com chicotes, portanto, se batem em si mesmo, portanto, mortificam, portanto, o corpo, como se fosse o corpo responsável, não é? Portanto, pelas vicissitudes, pelo pensamento. Portanto, nós não discernimos, portanto, que não é o corpo. Nós devemos não é violentar, massacrar precisamente é o nosso espírito. Porque ele é que é o responsável, portanto, ele é que diz sim, não. Ele é que pensa. O corpo físico só obedece, coitado. É um instrumento que, se for mal orientado precisamente pelo seu condutor, ele vai proceder mal, desde que nasceu até morrer. E continua, do outro lado, até despertar, portanto, para a realidade da vida. Então, perguntai a quem ela aproveita e tereis a resposta. É egoísta qualquer que seja o pretexto sobre o qual, portanto, se disfarce esse período, portanto, ou vidas de mortificação, não é? Portanto, que não traz proveito precisamente para ninguém. Allan Kardec tem uma observação muito interessante que diz assim: e aos seus colaboradores, assim como os instrutores espirituais que nos honram com as suas lições, são unânimes em nos advertir de que são ainda mais numerosos os sofrimentos que procuramos por nossa livre e espontânea vontade na própria existência atual do que aqueles que realmente constituem expiações de vidas anteriores. Então, os maiores problemas que nós temos têm a ver com a vida presente e não com a vida, portanto, que nós, grande parte dos nossos problemas são angariados hoje. Grande parte. As nossas questiúnculas, grande parte, tem a ver, portanto, com a nossa... Mas se tivermos, como é que é dizer, se nós tivermos apetência para receber isso, vem ao nosso encontro. Mas grande parte dos nossos problemas são angariados precisamente na vida presente. A 726 diz assim: se os sofrimentos deste mundo nos elevam conforme os suportamos, poderemos elevar-nos pelos que criamos voluntariamente. Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Todos os outros que nós possamos fazer, portanto, de forma voluntária, para chegarmos mais rapidamente a Deus, portanto, é um equívoco, portanto, da nossa parte. Certa feita havia uma jovem, portanto, muito religiosa, que agradava a Deus, portanto, então ela praticava tudo o que era possível, portanto, e as pessoas diziam que ela era uma pessoa muito boa, portanto, muito agradável, muito simpática, e que quando partisse, portanto, que ia para Deus. Então a jovem, não é? Portanto, encheu-se de vaidade, e a vaidade levou a quê? Então ao suicídio. Mortificou, portanto, a sua própria indumentária física, porque ela pensava que através do suicídio chegava mais depressa a Deus. O que é que aconteceu? Quando despertou do outro lado da vida, quando teve a noção da vida, da realidade, portanto, da vida, não é? Ela conseguiu discernir um pouco que, afinal, portanto, durante muitos séculos à frente, não é? Teve vidas, não é? Portanto, para suportar
Ela também, muitos séculos à frente, teve vidas a suportar com muita dificuldade, até se reabilitar e depois partir, precisamente, como devia ser, de forma natural. Porquê? Porque, na realidade, portanto, o suicida é um reincidente de determinados atos deslocados que já cometera, portanto, noutros períodos ou noutras épocas, ou noutras vidas. Então o suicida é aquele que vai ter que se vencer, portanto, a si mesmo, para não enverdar sempre pela mesma situação, pensando, portanto, que vai chegar mais rapidamente e que se vai libertar, portanto, dos problemas. Pelo contrário, isso não acontece assim. Então, em 727, se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários, que não são de nenhuma utilidade para os outros nem para nós, devemos, no entanto, preservar-nos dos que nos ameaçam, daqueles que possam vir ao nosso encontro. Notem só, o instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e sofrimentos. Todos nós temos essa cautela, ou não? A gente sai de casa assim, vou ter cuidado, vou conduzir com calma, vou ter cuidado comigo, vou ter cuidado com os outros, vou, portanto, numa velocidade moderada, portanto, ter cuidado com os sinais de trânsito, que é para não ter, portanto, nenhuma surpresa, portanto, desagradável. É verdade ou não é? Todos nós, é precisamente a lei de conservação que está íncita, portanto, em nós. Termos, na realidade, esses cuidados. Então, nós dissemos, no princípio, que íamos ler aqui para termos a noção do que é angariado, portanto, na causa, precisamente na causa atual. Então, este é um livro muito interessante, que é À Luz do Consolador, que foi recebido precisamente por Dona Ivone Amaral Pereira, e tem aqui um capítulo muito interessante, que diz assim: algumas pessoas creem que ao nascer o homem traz consigo o irremediável destino cercado pela fatalidade, de modo a desafiar possibilidades de superação. Allan Kardec e seus colaboradores, assim como os instrutores espirituais, que nos honram com as suas lições, são unânimes em nos advertir de que não são mais numerosos os sofrimentos que procuramos por nossa livre e espontânea vontade na própria existência atual do que aqueles que realmente constituem a expiação de vidas anteriores. Então, continua. Durante uma visita feita há dias a pessoas amigas em subúrbio afastado de determinada cidade, tivemos a ocasião de ver sentada tristemente à porta de um casebre o vulto de uma mulher maltratada, sofredora. Faltava-lhe a essa mulher as duas pernas e vivia de esmolas exíguas, visto que, não podendo caminhar, não podia também recorrer a peditórios pelo bairro. Ao seu lado, uma criança, um menino, regulando 7 anos de idade, igualmente maltratado, aleijado, incapaz de se manter de pé. Indagando da causa de tal anormalidade, fomos inteirados de que a mulher era casada em segundas núpcias com um operário do qual possuía um filho, e que levara do primeiro matrimónio aquele que víamos ao seu lado. O casal vivia por entre dificuldades financeiras, como é comum entre as famílias cujos recursos são pequenos. A situação, portanto, não constituía exceção, mas a casa era mantida com o necessário, pois o homem trabalhava normalmente a fim de manter a família. A mulher ocupava-se apenas com os afazeres domésticos, como faz toda a mãe de família, e assim ninguém sofria verdadeiras privações. Um dia, porém, queixou-se o marido das dificuldades financeiras e pediu à esposa que procurasse economizar o mais possível, evitando gastos supérfluos. Observação naturalíssima que, ao bom senso, não encerrará qualquer ofensa. Mas a mulher ofendeu-se
Com a advertência, houve discussão acalorada e só Deus sabe o que mais teria havido entre os esposos. Tentando evitar males maiores, o operário saiu de casa procurando refazer-se longe da enfurecida esposa, que, indignada esta, fazendo-se acompanhar de 2 filhos, deixou também a casa, dirigiu-se à linha férrea da central de determinada cidade. Ao aproximar-se o comboio elétrico, atira-se diante dele, arrastando as 2 crianças em procura do suicídio. Resultado: a criança de 2 anos de idade, filha do 2º casamento, foi esmagada pelo comboio. A criança de 5 anos, filha do 1º matrimónio, atirada a grande distância pelo comboio, não morreu, mas tornou-se inválida. E ela, a mulher, teve as 2 pernas amputadas sem conseguir o trágico fim que desejava. Quanto ao marido, revoltado ante o acontecimento, não podendo ou não querendo reconciliar-se com a mulher criminosa, que levara à morte o filho que era dele, abandonou-a irremediavelmente, nunca mais dando notícias. E a soldo do terrível gosto de gesto de cólera e impaciência, aí está a grave responsabilidade da morte do filho pequenino, da invalidez do outro, a sua invalidez e todos os agravos dolorosos daí derivados para si mesma e para o filho, inclusive o remorso do próprio crime perante as leis de Deus. O suicídio não é uma lei, assim como não o são a revolta, a cólera e a impaciência. Essa mulher, portanto, não trouxe de vidas passadas, ao reencarnar, seu trágico destino. Trouxera assim a prova da paciência e da resignação na pobreza. O seu lamentável destino foi, portanto, criação dela, falindo no testemunho que deveria dar. Tão grande acervo de desgraças poderia ser evitado se a infeliz criatura cumprisse melhor o seu dever de esposa e de mãe e respeitasse a própria crença em Deus. Bastaria uma prece do coração ou um apelo à razão para que tudo fosse evitado. Os tormentos que presentemente sofre e os que sofrerá futuramente ao desencarnar, consequentes do mesmo facto, representam o efeito da sua própria vontade, ou seja, os tormentos voluntários de que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, queridos amigos, esta nossa amiga, esta nossa irmã, angariou precisamente a sua própria desdita, pela impaciência, não é? Por não aceitar precisamente um conselho, um pedido, portanto, tão simples, portanto, que lhe foi dirigido, portanto, pelo marido e que não tinha nada, portanto, de mal, pelo contrário. Então diz ainda a Dona Ivone: nossa alma de crentes compreensivos diante das lutas de cada dia chora em verdade compungida ante tanta descrença e alinhamento ao respeito a Deus e à vida. Assim, diante de tais complexos com que diariamente esbarramos, cumpre-nos acelerar as exposições da doutrina da imortalidade que professamos, fazendo chegar sua luz protetora aos corações endurecidos pela revolta e pela ignorância das coisas de Deus. Cumpre-nos oferecer aos sofredores de qualquer espécie não apenas o pão material que sacia o corpo físico, mas principalmente o alimento imortal para a alma necessitada, as lições daquele Consolador prometido por Jesus, que fortalece o coração e a razão do sofredor para a vitória nas lutas diárias. E que muitas outras coisas mais ensinará a nossa ignorância, como, por exemplo, que devemos ser pacientes e mansos de coração em qualquer circunstância da vida, a fim de adquirirmos a ciência de nós mesmos e que o suicídio é a maior desgraça que poderá atingir o ser humano, ainda mesmo quando não chegue a consumar-se. Então nós decidimos trazer precisamente este texto para que nós nos possamos aperceber, portanto, desta realidade, não é? Portanto, desses infortúnios que
que somos, na grande parte, como dissemos no princípio, somos nós que os angariamos, portanto, para nós mesmos. Precisamente com a falta de cuidado, portanto, da vida, com a falta de cuidado que nós temos para connosco, para as nossas realizações, a que todos nós viemos predestinados, todos nós trouxemos algo, precisamente, para fazer. Todos nós. Mas há um outro livro muito interessante também, que nos fala sobre o assunto, que é Jesus e Vida. E que nos fala precisamente também sobre as turbulências generalizadas. Se nós repararmos, o planeta sofre nas suas entranhas, adaptando suas placas tectónicas, eliminando o magma, não é? Portanto, quando entram em erupção, portanto, aqueles montes, não é? Portanto, e então, libertando forças telúricas, sofrendo o aquecimento global, padecendo o choque das correntes oceânicas e atmosféricas. Entretanto, esse fenómeno vem acontecendo desde antigas eras, trabalhando em favor do ajustamento das suas condições de habitabilidade em relação ao futuro, à sociedade e à felicidade, portanto, do ser humano no futuro. E se repararmos, tudo isto acontece, todas estas questões telúricas acontecem precisamente sob o efeito, portanto, do nosso contributo, dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos contribuem precisamente para tudo isso que nós vamos observando à face do planeta. E nos esquecemos que o planeta, portanto, é a nossa casa principal. Cada um tem a sua casinha, não é? Tem a sua habitação. Mas a nossa casa maior, o nosso educandário, portanto, a nossa escola, é o planeta em geral. E todos nós fomos colocados aqui, se observarmos de cima, nós vemos aqui este planeta Terra, na sua cor, portanto, lindíssima beleza, portanto, aquele azul lindíssimo, não é? O azul do mar, não é? Portanto, então nós fomos colocados aqui nesta casa, portanto, que é o nosso lar, asseada, portanto, a casa está asseada. Quando nós chegamos, a casa estava asseada. Nós vimos de cima para baixo, a casa está limpa, está asseada. A gente não nota. Quando nós está lá, a gente não, gente, está a casa asseada, está limpa. Então, como fiéis depositários, nós um dia vamos ter que deixar a casa limpa. Por isso Jesus diz que nenhum de nós, criaturas humanas, se liberta da face da terra assim que liquida o último cêntimo. Cêntimo é a moeda menor, é como o nosso cêntimo, de menor valor, portanto, ao tempo romano que havia, não é? Portanto, cêntimo é o último dos problemas, não é? Portanto, angariados por nós mesmos, que nós temos, e quando o debelamos, ninguém se liberta, portanto, do planeta Terra, sem precisamente nós nos libertarmos dessas imperfeições. E Jesus acrescenta que nenhum cabelo da nossa cabeça cai, portanto, sem que Deus saiba, portanto, que ele vai cair. Ou que ele está a cair. Imaginem quanto ele já sabe, quantos meus já foram, não é? E os do Faria também. Então vejamos, não é? Como é importante nós termos noção disso. Os nossos pensamentos são um grande contributo daquilo que nós vamos ver, adaptando suas placas tectónicas, eliminando magma, libertando forças telúricas, sofrendo o aquecimento global, padecendo choque das correntes oceânicas e atmosféricas. Então esses fenómenos, grande parte deles são engendrados por nós, os nossos pensamentos. Nós nem sequer imaginamos o que é que os nossos pensamentos são capazes, portanto, de produzir, quando bem orientados. Com bom senso, com equilíbrio, com amor, com sentimento de caridade, com sentimentos de honestidade, com sentimentos de auxílio perante o próximo. Vai produzir uma coisa ótima, gigantesca, suave, agradável, de compreensão. Mas quando nós utilizamos mal os nossos pensamentos, vão gerar ódio, vão gerar guerra,
dissabores, ciúmes, desditas, separações, maldições, suicídios. Já imaginaram? E dentro desse contexto, esses nossos amigos que partem equivocados do outro lado da vida, que não é tão longe daquela que nós estamos a habitar, continuam a pensar da mesma forma. Durante anos a fio. Por egoísmo, por orgulho, por vaidade, por sentimentos corruptos, continuam a proceder dessa forma. Ou seja, deixaram o corpo físico, partiram da escola do físico, partem para a escola nas adjacências do mundo, portanto, terráqueo, nos mundos umbralinos, para continuarem a sofrer. Mas depois, visitando os familiares, os amigos, os conhecidos, e trazendo precisamente aquilo que nós chamamos, portanto, as obsessões coletivas. Não é? Porque nenhum de nós se liberta precisamente desse último pequeno pormenor, sem que nós, portanto, o possamos retificar em nós, na escola. Portanto, então nós precisamos de viver nas escolas terráqueas, porque é aqui que nós, precisamente, vivemos essa experiência. Do outro lado, nós nos preparamos, ganhamos energias novas, voltamos, precisamente para podermos suportar, portanto, essas dores, essas aflições. Então, sempre que nós tivermos algum problema, portanto, estejamos a viver alguma situação, nós possamos distinguir, portanto, se tem a ver, portanto, com o nosso, ou se tem a ver, portanto, com a vida atual, com a vida presente. Não é? No entanto, todos nós provamos, todos nós expiamos. Então os amigos, portanto, continuam a alertar-nos que, da mesma forma, os mais diferentes segmentos que constituem a sociedade terrestre, portanto, imaginem só, dizem os amigos, Jesus e vida, como, por exemplo, na política, na religião, nas raças, na cultura, nas investigações científicas, nas escolas de pensamento, sofrem turbulências que predominam por toda a parte, gerando conflitos e propondo violências, agressividade e insubordinação. Não é aquilo que a gente vê? Não é aquilo que nós apreciamos? Não é aquilo que nós vemos quase todos os dias? Portanto, quando abrimos a televisão, essas guerras de interesse, não é? Portanto, que logo mais, pelos pensamentos erróneos, todo aquele que comete um desacerto, logo mais ele vai ter que acertar. E onde é que ele vai ter que acertar? Do outro lado da vida? Não, ele vai ter que acertar deste. Porque ele fez o desacerto deste, é daqui que ele tem. Ele tem que voltar para se acertar com a vida. Não temos outra hipótese, queridos amigos. Ele tem que voltar para se acertar, portanto, com a vida. Então isto é devido a quê? Todas estas situações que nós vemos, é devido a quê? À falta de valores éticos, que cedem lugar à corrupção moral, económica e social como efeito dos desvarios de mentes atribuladas. É natural que as criaturas, células da organização social, sejam a causa dos transtornos nestes dias de turbulência emocional, moral e espiritual. Nós, as criaturas. Vamos passar aqui alguns slides à frente, para que possamos entender algo muito importante que Joana de Langes nos disse. Tem cuidado com as desavenças, não te tornando um instrumento delas. Para que, na realidade, as turbulências não possam chegar, portanto, até nós. Resguarda-te das informações infelizes e liberta-te das suspeitas injustificáveis que te levam a reagir quando deverias agir com tolerância e compreensão fraternal. Continua Joana.
As pessoas são conforme conseguem, e de igual maneira, como não tens podido domar as tuas más inclinações, também elas não se podem modificar de um dia para o outro. E continua. Racionaliza as ocorrências desagradáveis que te alcançam e não acumules mágoas como quem coleciona tesouros valiosos. Com os seus miasmas terminam por enfrentar-te devido às cargas tóxicas de que se fizeram ou fazem portadoras. Não receies competidores na tua órbita de realizações. Ninguém consegue anular valores autênticos nem tomar nada de outrem excepto o que lhe é devido e apenas isso. Não sejas fator de turbulência, de perturbação, de desavenças na esfera de ação em que operes. Não censures o ausente responsável pelo teu mal-estar, gerando inquietação e desrespeito, dando lugar a comentários desairosos. Aproveita o desafio para vencer-te, para dulcificar-te, para seres feliz. Distribui a tua imensa ternura, desarmando-te de prevenções, e nada de mal te acontecerá. Turbulências resultam em desastres calamitosos. Desavenças propiciam batalhas igualmente prejudiciais que se alongam por tempo indeterminado. Tenta compreender o teu irmão, do qual tens cismas, e procura ser bondoso para com ele, como o Senhor da vida o faz em relação à tua condição de espírito em luta para tornar-se melhor. Quando te ressurjam do inconsciente as vibrações geradoras de desavenças, ora e acalma-te, certo de que superarás a situação delicada. Discorda quando se fizer preciso, mas não te desavenhas nunca. O escândalo é necessário, mas é daquele que é seu responsável, afirmou o mestre incorruptível. Nada fica oculto, é da lei divina. Assim os maus, os desonestos, os corruptos, os traidores, os infiéis serão desnudados no momento próprio ao impacto da luz da verdade. Quanto a ti, fomenta a paz, aconselha, orienta e permanece amigo de todos. As pessoas são todas necessárias, embora ninguém seja indispensável, nem insubstituível, mas também não são inúteis. E se por acaso alguém se te apresenta na condição de inimigo, permanece tranquilo, porque o conflito é dele, nunca, porém, tornando-te inimigo de quem quer que seja. Então, queridos amigos, não tenhamos dúvidas que turbulências e desavenças devem ser evitadas, precisamente, no nosso caminho, no nosso carreiro. Quando estivermos nessas circunstâncias, procuremos, portanto, nos comportar, portanto, o melhor possível. Portanto, de forma solidária, sem ficarmos, portanto, com chamadas miasmas, portanto, rancores, portanto, nada que não conduzem, portanto, ao lado algum. E procuremos sempre, portanto, cumprir, portanto, de forma equilibrada. Nada melhor, portanto, do que uma pequena conversa. Portanto, às vezes, porque a gente às vezes tem aquela, portanto, como é que o outro está, como é que o outro pensa, então, aquela conversa, portanto, salutar, agradável, né, faz muito bem. Equilibra, portanto, as nossas mentes. Conversar, faz bem, portanto, à nossa mente. Faz bem à nossa saúde. E não ficamos com dúvidas. Porque muitas das vezes, portanto, nós somos vítimas daquelas pessoas que estão desinformadas. Daquelas pessoas que falam com outras, portanto, sobre o nosso respeito. É o problema de cada um. Se o outro acredita, é tão bom como o outro, portanto, que está a transmitir a mensagem. Então, quando portanto, a melhor solução é nós nos inteirarmos se aquilo, portanto, corresponde à realidade ou não. Eu tinha um amigo, há muitos anos, que me faltava a parte de um dedo, a ponta de um dedo. Não é? Então, quando apontava, ele não tinha a ponta do dedo. Não é? Então, ele apontava o dedo assim, assim. Quando nós apontávamos, fazíamos assim para o outro, sim, já reparou quando estão a apontar para nós. E é verdade, portanto, são três, não é? Portanto, a gente aponta um para o outro, o feito do outro só tem um. E o outro tem três. Portanto, então, quando a gente diz assim, olha, então é melhor eu estar calado. Portanto,
Eu sou 3 vezes mais que o outro, não é? Então é isso. Então nós, às vezes, não refletimos nisso, nessa questão, não é? Portanto, então vale a pena nós nos informarmos, nós nos inteirarmos do que é na realidade os ensinos espíritas, não é? Portanto, estudar o Evangelho, traz capítulos lindíssimos, mas não é só, portanto, para nós lermos, portanto, não, é para lermos e procurarmos, portanto, colocar no nosso íntimo, praticar um pouco, portanto, aquilo que na realidade, portanto, ele nos transmite, não é? Portanto, para nós. E vamos ser todos muito mais felizes, mais idóneos, não é? Portanto, se nós quisermos ser caridosos, às vezes, eu gosto de praticar a caridade, faço parte de uma ação benevolente, portanto, eu saio da minha casa, vou à casa, portanto, levar isto, aquilo, à casa do outro, vou à senhora não sei o quê, vou ao bairro não sei quanto e tal. E às vezes tenho a necessidade em casa. Então, muitas das vezes a caridade deve começar por casa, porque o nosso próximo, mais próximo, é aquele que mora connosco. É que tem um problema, às vezes está ali à mão de semear, mesmo ali junto a nós. E nós não reparamos, pensamos que vamos praticar a caridade no outro, portanto, que está a 1 km, 2, 3 km de distância. E esquecemos o outro que mora ao nosso lado. Então passamos por fazer isso. Não é? Portanto, e a caridade muitas das vezes está numa palavra amiga, num conselho, numa orientação, da forma como se educa. Portanto, isso é o princípio da caridade. Se alguém tiver alguma dúvida, portanto, no fim, está bom? Estes são os livros. Portanto, nós procuramos trazer aqui, portanto, para o trabalho, portanto, alguns segmentos, portanto, do livro, não é? E agora vamos fazer a nossa oração. Vamos então procurar elevar os nossos pensamentos ao Pai Amantíssimo, a Jesus, aos amigos da vida maior, que se fazem presente, aos nossos irmãos desencarnados, que aqui se encontram e que nos visitam, que se encontram, tanto quanto nós, na mesma perspectiva de aprendermos um pouco as lições gratificantes do Senhor da vida, de Jesus. A nossos irmãos, alguns deles equivocados, em relação à vida, em relação ao que os aguarda. Muitos deles pensando da mesma forma que pensavam deste lado da vida, ainda equivocados. Muitos deles não reconhecendo, não se apercebendo que já partiram há tanto tempo, continuando a sentir a lembrança das enfermidades. Vivemos, Jesus. Te pedimos, Senhor, nesta noite que assim nos empresta e que nos permita aqui nos encontrarmos reunidos em vosso nome, em nome do vosso Evangelho. Nós te suplicamos, Jesus, para todos esses nossos amigos, que eles possam ser balsamizadas as dores, as aflições, possam ser conduzidos às instâncias hospitalares, a fim de que possam despertar para a realidade maior. E se foram os merecedores, Jesus, ampara-nos. Que os nossos espíritos protetores possam continuar a orientar-nos. E no período do sono, pelo sono, possamos ser conduzidos a essas instâncias, onde possamos recuperar as nossas energias, adquirir força de vontade e, ao regressarmos, transmiti-los à indumentária física, para que ela possa tornar-se um pouco mais saudável. Muito obrigado, Senhor. Ampara todos os seus lares, todas as famílias,
E todos os nossos irmãos que neste momento possam estar vivendo um pouco a solidão, possam estar vivendo as decepções relacionadas com a própria encarnação, com a própria vida, portanto, que escolheram. Que eles possam ver, Senhor, alimentadas em suas almas as forças vitais para prosseguirem na estrada do progresso, da evolução. Muito obrigado, Senhor. Abraço a todos, Jesus.